Importante, né? Tá vendo bem a apresentação. Bom, então essa pergunta que ficou muito marcada, e aí, enfim, eu acho que o grande ponto dessa pergunta é que ela é muito focada e muito restrita ao cenário, ao que a gente chama lá na economia do ambiente institucional brasileiro, né? Porque, na verdade, o que eu acho a pergunta é se essa pergunta está correta, se streaming é ou não é execução pública. E a gente vai explorar um pouquinho disso aqui, além de outras coisas. Bom, antes disso, eu queria dar um pouco do ambiente, que, na verdade, quando a gente fala dessa questão toda, a gente confunde um pouco a tecnologia com a matriz econômica. Na verdade, não foi o streaming que mudou a indústria da música, né? E possibilitou essa indústria a novamente voltar a crescer. O que mudou foi o tipo de negócio que passou a se fazer. Então, essa matriz econômica é a matriz chamada de plataformas de negócio. A entrada das plataformas de negócio na indústria da música foi o que permitiu essa indústria a se reconstruir, e não o streaming. Daqui a pouco pode vir outra tecnologia de consumo, mas provavelmente essa mudança de matriz econômica do que eles chamam de mercado de pipeline, que é o mercado tradicional, né, para o mercado de plataformas, é uma mudança que veio para ficar por muito tempo. Bom, o que é uma plataforma de negócio? Para ser bem rápido, é uma infraestrutura que possibilita trocas entre consumidores e produtores, agregando valor a essas trocas. Basicamente, o que a plataforma faz é criar regras de governança para que esse consumo se dê de uma forma correta. O que é de uma forma correta? Possibilitando que os produtores recebam, possibilitando que os consumidores consumam, e é óbvio que a plataforma que está aí no meio consegue retirar um percentual desse valor agregado que ela provê. Bom, só para vocês terem uma ideia, em 2008, das 10 empresas mais valiosas do mundo, nenhuma era plataforma de negócio. E o que em 2018, 8 das 10 principais empresas do mundo são baseadas no modelo de plataforma. Como bem disse aí o Gustavo, aqui no Brasil, enfim, na verdade no mundo, né, e depois aqui no Brasil, o que marcou o renascimento da indústria da música e o que marcou a possibilidade dessa indústria voltar a crescer foi o lançamento do iPod. A gente tem que agradecer muito ao Steve Jobs por ele gostar de música. Quem conhece a história dele sabe disso. E ele conseguiu exatamente resolver essa governança de consumo. Resolvendo essa governança de consumo, ele conseguiu fazer com que esse consumo ganhasse um pouco de tração, e aí depois, com a adoção da tecnologia do streaming, isso ganhou uma escala muito maior. Com download, isso já demonstrou ganhar alguma tração, e depois com o streaming, uma escala muito maior. Isso é uma linha do tempo para mostrar um pouco como é que o Brasil está atrasado na história. O iTunes foi lançado um pouco depois do iPod, em 2003, chegou no Brasil em 2011. O Spotify foi lançado em 2008, chegou no Brasil em 2014. A gente só passou a ter recebimento correto de direito de autor vindo das plataformas a partir de 2018, 4 anos atrás apenas, né? Então, quase 15 anos depois do lançamento do iTunes, os autores passaram a receber esses direitos aqui. Isso tem uma razão básica, né? O nome disso se chama ambiente institucional, segurança jurídica, leis aplicáveis, regras de governança aplicáveis para esses negócios acontecerem aqui no Brasil. O iTunes só veio para cá em 2011 exatamente por isso. Inclusive, foi uma exigência do iTunes que houvesse um arranjo institucional para que os direitos de autor pudessem ser pagos, o que acabou tendo como consequência a criação, enfim, o licenciamento pela UBEM e a criação dessa empresa na Argentina para fazer o processamento de dados. Bom, essa transformação advinda das plataformas de negócio trouxe para a indústria da música um crescimento franco. A gente tem dados do Goldman Sachs que dizem que o mercado da música daqui a 5 anos pode ser 10 vezes o que é hoje. Não é à toa que o mercado financeiro está super interessado na indústria da música. A gente teve um crescimento aqui no Brasil do streaming, né, dessa modalidade de uso, da ordem de 30%. É um crescimento bem forte, muitos interessados. E o que a gente precisa fazer para fazer com que essa receita chegue ao máximo de pessoas é melhorar o nosso ambiente institucional, e é um pouco disso que eu quero tratar aqui. Bom, então, o fato é que todas essas transformações econômicas, elas têm uma consequência clara,
e essa consequência clara é a não dependência do poder judiciário para regular essas relações, essas transações. Então, essas transformações econômicas, elas exigem transformações institucionais ou regulatórias. Como disse a Daniela, essas transformações elas são lentas quando a gente fala do legislativo. Não por isso existe a parte regulatória do executivo, né? Então, o que a gente precisa fazer é criar um ambiente institucional que possibilite ao executivo regular melhor essas atividades e, com isso, fazer com que a gente consiga lidar melhor com essas mudanças e com todos os problemas que acontecem em virtude dessas transações no ambiente das plataformas. Bom, voltando para a pergunta se streaming é ou não execução pública, na verdade eu volto para a pergunta, o que é direito autoral? Ou seja, em direito autoral, é possível perguntar sim ou não de maneira estanque? Não, não é possível, porque o direito autoral é um conjunto de direitos. Como os ingleses dizem, copyright is a bundle of rights. Então, a gente tem o direito autoral, no direito autoral, os morais e os patrimoniais. Nos patrimoniais, além de todo o elenco dos morais, que eu não vou entrar aqui, porque a gente vai falar mais dos patrimoniais, né? Então, nos patrimoniais, a gente tem os direitos de comunicação ao público, os direitos de distribuição, os direitos de reprodução. Dentro dos direitos de comunicação ao público, a gente tem os direitos de transmissão e os direitos de execução pública, como também já foi dito aqui. Agora, essa questão, e dentro dos direitos de reprodução, a gente tem os fonomecânicos e sincronização. Isso é uma interpretação negocial do que a lei estabelece em relação ao direito autoral. Então, o streaming, ele não é execução pública. O streaming envolve também execução pública, envolve também direitos de execução pública. E, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, isso já está decidido no mundo há muitos anos, mas muitos anos. Há mais ou menos 20 anos que isso considera que, enfim, é óbvio que não tinha streaming antes, né? Que os usos na internet envolvem todos esses direitos, direitos de execução pública, direitos de reprodução e direitos de distribuição. Isso, na verdade, houve um estudo grande feito na Organização Mundial da Propriedade Intelectual para que essa definição acontecesse. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem na Netflix a série Narcos, que tem como abertura uma obra do Rodrigo Amarante em um programa do qual ele é intérprete. Então, o primeiro direito que a gente vai explorar é um direito de reprodução na modalidade de sincronização, para inserir essa música no audiovisual. Fazendo o upload desse conteúdo, a gente faz mais um direito de reprodução. O oferecimento desse conteúdo para consumo do público, a gente tem um direito de distribuição. E o play, que é dado nesse conteúdo, a gente tem um direito de reprodução mais um direito de comunicação na modalidade de transmissão. O fato é que esses três últimos direitos foram reunidos num direito chamado Making Available Rights. Então, essa interpretação de que a lei brasileira não tem um Making Available, ou que tem um Making Available torto, ela está errada. Ela não é uma interpretação certa. Na verdade, o que aconteceu é que se criou um ambiente institucional no mundo. Aliás, sempre houve um ambiente institucional do mundo no que se refere a direito autoral. E lembrando que a lei de direito autoral equipara os direitos de autor aos direitos conexos, e chamou atenção na fala dos dois representantes das entidades gravadoras, como se o conexo fosse um direito especial, tivesse uma outra interpretação. A lei de direito autoral, no artigo 1º, diz lá, né? Os direitos autorais reputam-se os direitos de autores que lhes são conexos. Então, eles estão equiparados. Bom, o arcabouço legal para a interpretação das negociações e transações com o direito autoral começa lá atrás com Berna, depois com Roma, com os fonogramas. Essas duas legislações foram alteradas muitos anos depois. Aliás, entre Berna e Roma também tem uma distância longa, através desses dois tratados internacionais, que são também chamados de tratados de internet. Então, dentro dos tratados de internet, se criou o Making Available Rights. Qual foi o problema? E aí eu descobri isso quando eu estava fazendo meu sanduíche lá em Londres, descobri isso entrevistando especialistas e descobri isso principalmente num trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o trabalho do Copyright Office americano, explicando como foi a implementação desse direito ao redor do mundo. E lá eles explicam que o grande problema foi que não se chegou a uma conclusão entre os países
exatamente sobre a proporção da incidência desses direitos no making available. Ou seja, quanto do making available seria direito de reprodução, quanto seria direito de execução pública. E aí, o que os países decidiram em conjunto? Eles decidiram tomar uma solução que foi chamada de Umbrella Solution. O que é Umbrella Solution? Liberaram-se os países para decidir essa proporção internamente. Tá certo? Então, todos os países que são aderentes ao WCT e ao WPPT, que são tratados internacionais que servem para uniformizar, né, e para orientar a criação de legislações internas. No caso da União Europeia, até houve primeiro uma diretiva chamada InfoSoc. Todos esses países resolveram a questão do download, depois do streaming, a questão do consumo de música na internet, para falar uma língua que todo mundo entenda. Como é que eles resolveram? Aderiram a esse tratado, criaram a Umbrella Solution. Isso é explicado em detalhes nesse relatório, um relatório de 2016, razoavelmente contemporâneo nosso, muito detalhado, um trabalho ótimo. Então, os países decidiram que iam fazer essa proporção de maneira interna nacional, o que acabou levando a uma consequência em termos de gestão coletiva desses direitos, que ela fica muito clara no digital. Quando a gente trata do direito conexo, ou também chamado de artístico, no jargão do mercado, mas ele é um direito conexo, quando a gente trata do direito artístico, a gente não tem essa incidência ainda, né, proporcional, exatamente porque, como o Paulo Rosa disse, as gravadoras fizeram licenciamento direto para as plataformas. Então, essa incidência do direito de execução pública não aconteceu. Portanto, a gente pode fazer uma arrecadação desses direitos de forma mundial, instantânea. Então, quando você distribui uma música numa gravadora ou num agregador, você recebe num relatório só de todos os países. Já o autoral, por conta dessa proporção diferente, você tem que arrecadar diretamente em cada país. Então, isso é uma complexificação que não conseguiu ser resolvida no ambiente da ONU. Muito por conta do lobby de editoras e entidades de gestão coletiva em cada país. Tanto que a gente tem na Espanha uma proporção diferente da Inglaterra, que é diferente da Alemanha. A CISAC tem uma planilha produzida pela CISAC, em que esses percentuais são demonstrados. Eu retirei alguns países aqui para usar como exemplo. Então, por exemplo, na França, a gente tem 25% performing rights, que é execução pública, 75% mecânicos. Na Alemanha, a proporção é quase que contrária. E por aí vai. Todos os países que aderiram a esse tratado internacional resolveram esse problema muito facilmente. Infelizmente, o Brasil não aderiu a esse tratado internacional e a nossa Lei 9.610, que é uma lei, para dizer pouco, uma lei muito mal redigida, com uma topografia de baixíssima qualidade, várias referências a livro, a gente tem que interpretar como música. Os contratos, por exemplo, diferentemente do Código Civil, não são disciplinados de maneira clara, tudo misturado. Fala-se até em concessão, que é um termo técnico usado apenas para exploração de propriedade do Estado. Então, o fato é que, por que a gente teve esse leading case? Porque a gente não aderiu ao WCT e ao WPPT e não internalizamos a regra do making available aqui. Com isso, a gente fica com necessidade de uma decisão judicial para resolver o nosso mercado. E não à toa, a gente ficou de 2011 até 2018 sem que os autores fossem propriamente remunerados com direito de autor. Por quê? Porque as outras plataformas não queriam pagar, algumas pagaram, outras não, enquanto não houvesse uma definição que no mundo inteiro está claramente definido. Para usar a expressão que o Paulo Rosa falou várias vezes, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, a gente pode dizer que no mundo inteiro está definido que tem streaming, que tem execução pública no streaming também, além de outros direitos, né? E aqui a gente ficou à mercê dessa decisão, que é uma decisão de baixíssima qualidade, como bem disse o Mills. Ela, na verdade, não responde todos os problemas, mas foi o que a gente usou para
resolver a questão dos contratos. Não há uma regra definida. Os contratos foram feitos privadamente entre as entidades, entre as entidades e os usuários, né? Não houve uma regra pré-definida em lugar nenhum. E é bom lembrar que, logo depois da decisão da Oi, o Tribunal de Justiça do Rio determinou que não havia execução pública no YouTube. Isso só foi resolvido através de um acordo baseado na decisão da Oi, mas a gente poderia ter mais uma disputa que se arrastasse, enfim, até a gente uniformizar essa questão toda. E aí eu venho com uma frase muito importante de um cara fenomenal que eu entrevistei lá em Londres com a minha tese, que se chama Tom Fredericks. Eita, nome difícil. Fredericks. O que o Tom falou? O Tom foi o cara que negociou todos os acordos de todas as plataformas, inicialmente com a PRS, com a MCPS. O cara estava em tudo. E aí, quando eu contei para ele que a gente estava esperando uma decisão da corte, ele falou: Daniel, isso não é uma questão de decisão da corte, isso é uma questão de regulação. Vocês têm que aprender a mudar esse pensamento no Brasil. A gente aqui na Inglaterra, continuando a entrevista, ele fala, quando a gente precisou da ajuda do governo, vamos chamar assim, leigamente, né, para resolver a questão da interpretação dos direitos, a gente teve. Quando a União Europeia precisou, a gente teve a Infosoc. Então, existe todo um arcabouço legal, legislativo, não apenas de leis, mas de tratados, de orientações de legislação na Europa, nos Estados Unidos também, nos países de economia central, que levaram ao enfrentamento dessas questões de uma forma muito mais rápida e eficaz. Aqui, então, só para entrar um pouco nessa questão do papel da regulação e do papel das leis e da regulação do executivo também, a teoria que eu estudo, que é o institucionalismo, diz basicamente um ponto bem simples de entender. Quanto maior a regulação no mercado, quanto maior o nível de regulação, maior o nível de cooperação, menor o número de conflitos, como esse que houve entre ECAD e Oi. Então, isso resulta que, quanto maior o nível de uma regulação, menores os custos de transação. Se são menores os custos de transação, maiores os valores que ficam para aqueles que têm suas obras exploradas e para quem está envolvido em determinada transação. Para minha sorte, o Fux, que é um ministro de altíssima qualidade, usou essa teoria dos custos de transação na ADI, que confirmou, como disse o Mills, a constitucionalidade da Lei 12.853. Então, essa teoria dos custos de transação é uma teoria que está muito ligada na análise econômica do direito. Então, é uma teoria que vai passar a ser cada vez mais utilizada em decisões judiciais e boa parte da teoria dos custos de transação defende que haja uma regulação especializada para questões especializadas, como oil and gas, direito autoral e por aí vai. Ou seja, que haja arbitragem, que haja mediação, que haja o papel do Estado, e eu acredito que a Secretaria de Direito Autoral é uma Secretaria de Estado, não é uma Secretaria de Governo. Respeito muito a Jéssica, Tamires e o Thiago estão aqui com a gente, estão aí nessa Secretaria em todas as transformações que aconteceram há muitos anos. Não posso esquecer do Otávio Afonso, que foi o cara que é responsável por a gente estar aqui, que levou isso aí na mão durante muito tempo sem a ajuda de ninguém. E depois do Marcos Souza, do Vaz, várias pessoas que passaram, que possibilitaram que isso aqui que a gente está fazendo agora aconteça. Então, só para usar um exemplo de como é importante a regulação, a gente, com a atividade toda que foi feita em torno da Lei 12.853, a gente conseguiu duas coisas básicas, além de várias outras. Mas uma das mais importantes foi reduzir, na ponta, os custos de transação. O ECAD custava para o titular de direito 22,5% em 2014. E a gente conseguiu, na lei, com que isso fosse reduzido para 15% a partir de 2017. Além disso, quando a gente olha para a arrecadação do ECAD, é claríssima a diferença que fez existir uma regulação. O ECAD só bate R$1 bilhão de arrecadação a partir de 2013, a partir do momento em que a lei entra em vigor, e depois nunca mais desceu de R$1 bilhão. Então, eu reputo isso muito, e estudos mostram isso, que o fato de haver melhor qualidade de regulação faz com que os negócios aconteçam de maneira mais clara e mais rentável para todas as partes.
Está aprovado aqui, nesses 2 slides. São 2 provas de Daniel, que seu isso tempo. acontece. Oi. Tá, eu estou Seu contando tempo. aqui. Deu 15 minutos, foi mal. Então, para finalizar, a falta da regulação, vou mais 5 minutinhos, vou te pegar o tempo da Isabel. 5 minutinhos, posso? Permite, Jéssica? Não estou ouvindo. Bom, vamos lá. Então, o fato de não haver regulação no Brasil para a questão do digital leva a esse cenário. Temos diferentes plataformas com diferentes incidências de direitos, não só em questão de direitos de execução pública de reprodução, mas também na questão do Conexo. Fluxos de royalties fragmentados, custos de transação desconhecidos. No Brasil, a gente tem fluxos de royalties que direitos que fazem o mesmo caminho, por exemplo, quando a gente fala de direito de autor, fazem o mesmo caminho para remunerações diferentes, fazem caminhos diferentes para a mesma remuneração. Então, parte passa pelo ECAD, com um percentual em lei, parte passa por uma empresa argentina, que eu não posso dizer o nome, porque fui censurado, sem regulamentação em lei. Quando a gente fala dos conexos, um ponto muito importante é que a gente não tem remuneração dos músicos. Então, esse é o grande ponto de haver conexos no streaming, porque a gente precisa pensar nos músicos e como é que eles vão ser remunerados. E quando a gente olha para o redor do mundo, a gente está não só a anos-luz em relação ao streaming, mas a anos-luz em relação ao que está acontecendo agora. Então, na Inglaterra, existem iniciativas fortíssimas para alteração de percentuais em relação ao autoral e conexo, liberação de NDAs e por aí vai, a partir de um forte interesse também que o MERT trouxe, principalmente com a Epignosis, do mercado financeiro no mercado da música. E quando a gente olha para os Estados Unidos, isso já está sendo implementado. Então, os Estados Unidos, através do MMA, criou a MLC, que é uma entidade de gestão coletiva só para o digital. Isso gerou resultados instantâneos. Por exemplo, a arrecadação de valores pela MLC e um aumento na proporção entre o autoral e o conexo. Então, quando a gente fala de desafios aqui no Brasil, eu faria uma lista aqui com mais de 50. Mas eu acho que os principais são a gente pensar na adesão a esses tratados internacionais, se ainda tem prazo, ou se não, a gente ter maior representatividade na OMP para a discussão desses tratados. A gente precisa discutir a questão dos músicos no digital. Não é o fato de as gravadoras licenciarem diretamente ou não. É o fato de a figura que faz a mágica acontecer no estúdio não estar recebendo nada. A gente precisa pensar nessa questão do monopólio natural dessa empresa argentina que processa os dados de quase 90% do direito autoral brasileiro, cobrando um percentual altíssimo para isso. E 2 questões que são mais mundiais. A gente precisa pensar nesses métodos de distribuição, Big Pool, Pro Rata e a centralização que eles causam. E a gente precisa pensar também na proporção do percentual autoral e conexo aqui no Brasil. Vou pegar só para terminar essa fala do Paulo Rosa, de que no mundo inteiro é assim e assim não pode ser diferente. O ECAD não existe no mundo inteiro, não existe distribuição de tema de personagem, tema de abertura, tema e pagamento diferente para isso no mundo inteiro. Então, o Brasil pode sim ser protagonista nessa questão do conexo, quando a gente fala das plataformas de música. E é muito importante que não só o Brasil seja protagonista, quanto que o Estado brasileiro retome seu papel de protagonismo na política pública para o direito autoral brasileiro. Obrigado e desculpa passar um pouquinho do tempo e passo a palavra aí para vocês.